Filosofei pra caceta, aproveitei e salvei pra poder fazer um vídeo pro canal. Muita gente já me pedia em relação a falar sobre o luto. Hoje fluiu de uma forma mais natural, porque separar, gente, separar pra poder fazer um vídeo desse é meio bosta, entendeu? Aí hoje fluiu um bate-papo e eu acho que é muito legal esse negócio de fazer esses vídeos mais assim, sabe? Tipo um bate-papo, tô aqui fazendo uns negócios, veio na cabeça, fui falando, blá, 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 e aí fluiu. Então, o que eu fiz? Eu salvei, deletei, né? E aí, depois eu vou montar o vídeo pro canal. Seguimos. Tudo normal por aqui. Bom, eu tento ser uma pessoa um pouco mais prática, né? Eu só tento. Tem vezes que eu consigo, tem vezes que não. Eu acho que quando mexe muito no emocional, assim, porque, né, cara, meu pai, né? Tem 2 meses, né, gente? 2 meses que eu perdi meu pai. Então, assim, é muito pouco tempo ainda. E acaba que como a gente tá se revezando pra cuidar da minha mãe e tudo mais, a gente não pode ficar chorando as pitangas pra minha mãe, né? Então, ela tá dormindo. Então, assim, acaba que eu seguro muito os meus sentimentos perto dela, pra ela não ficar mal. Apesar que ela tá indo muito bem. Então, assim, o que ela tá passando mal não é por causa do meu pai, não. É porque ela tem labirintite e esses dias tá atacado. E aí, tudo piora. Já tá medicada, tá tudo certinho, gente. Entendeu? Então, eu tenho uma imagem que eu gosto muito. Lógico que eu tento não ficar cultivando a tristeza o tempo todo e tudo. Porém, né, gente, é uma coisa que tem muito o que fazer, né? É tempo ao tempo, não adianta. Não adianta. Então, assim, eu tento passar um período aí pra poder digerir, sem ficar falando muito a respeito. Tem dia que eu tenho vontade de postar a respeito, aí eu posto. Já tem um certo tempo que eu não posto nada. Eu vou fingindo, entendeu? A gente vai fingindo, a gente vai sorrindo, até acreditar que a gente realmente tá bem, entendeu? Mas tô bem? Não, por dentro tá só o surto, cara. Tá só o surto. E é assim mesmo. E daqui a um tempo passa. Eu espero, né? Outro dia, uma seguidora falou assim comigo: nossa, Gabi, eu fico admirada como que você é forte e supera as coisas, as situações e continua. Enfim. Gente, eu não supero, não. Vocês estão muito enganados quanto a isso. Eu dou o tempo, né, que eu preciso para poder digerir. E eu não supero, não. Sofro do mesmo jeito, eu só não falo. E continuar, cara, eu não tenho opção, né? Porque eu tenho várias vidas que dependem de mim, eu tenho que trabalhar, eu preciso, né? Porque eu já passei por essa experiência de ficar em posição fetal e piora. Você entendeu? Então a gente vai sofrendo mesmo porque eu tô sem tempo, entendeu? A gente continua a vida do jeito que vai dando. E é assim, eu vou cortando os leguminhos aqui, ajudando a mamãe, que ela não tá em condições ainda de fazer almoço, né? Então, eu vou conversando com vocês e vou fazendo as minhas obrigações aqui. E é bom que eu desabafo um bocado. Teve uma pessoa que me pediu pra fazer um vídeo falando a respeito, né, de luto, o que a pessoa pode fazer. Gente, eu não sou especialista nisso, né? Apenas com a minha experiência, porque já foram... Não sei se foi 18 ou 19, eu tenho que fazer as contas, já tô perdendo as contas já. Então, assim, não é fácil, sabe, perder os nossos filhos, principalmente porque tem uns que a gente não tá preparado. A gente nunca tá preparado, na verdade, né? A gente não tá preparado pra perder, a gente não quer ficar sem. E, querendo ou não, a gente tem um egoísmo muito grande, mas querer desejar que o gatinho ou a pessoa fique seria muito egoísmo, né? Porque às vezes a gente, quando é inesperado, né, que acontece alguma coisa e do nada, igual
foi várias vezes, né? Eu já passei por isso várias vezes. Tipo, não tem nada, não adoeceu e aí, do nada a gente perde o gatinho. Tem um problema igual o Sushi teve, a trombo aórtica felina. Então, é um negócio que é muito rápido, né? E a gente socorreu a tempo. Só que não deu. Então, assim, é traumático, né? Porém, gente, a gente tem que saber, sabe? A gente tem que saber que a gente já fez tudo que podia ser feito, que a gente, né, deu amor, deu carinho, deu cuidados enquanto foi possível. Então a gente tem que trabalhar na cabeça da gente sobre isso, sabe? Porque se a gente fica na pilha e pirando, né, porque perdeu e perde o sentido da vida, não faz mais nada, né? Tipo, a pessoa congela. Eu já passei por isso, então eu posso falar de ambas as partes, né? Da pessoa congelar e ficar em posição fetal por meses, eu já passei por isso. E a pessoa reagir, porque não tem o que fazer, né? Perdeu, acabou, dói. É dar tempo ao tempo, sabe? Até mesmo porque tem uma frase que é fodida de falar, mas é a realidade, a vida continua. A nossa vida continua e várias outras, né, que precisam da gente. Então, isso é difícil, sabe? Porém, a gente tem que se agarrar ao que a gente tem, né, gente? A gente precisa agarrar. E aí começa umas leituras, uns vídeos para ajudar, muda a rotina um pouquinho para poder isso ajudar, entendeu? Então, quando a gente perde ou alguém, ou né, um filho, gatinho ou humano, enfim, quem não tem animais vai achar que é exagero, né? Que não é a mesma coisa, que é diferente. Eu perdi a jabuticaba e a ameixa em dezembro e janeiro perdi meu pai. É a mesma coisa. A dor é igual. A dor é igual. Claro que eu tô sentindo muito mais meu pai, porque foram 41 anos juntos, né, gente? Né? As meninas ficaram comigo 1 ano, mas o sentimento não muda, né? Eu queria que elas estivessem aqui, porém, o que eu trabalho na minha cabeça? Eu quero que elas fiquem sofrendo, ficassem, né, sofrendo, sendo medicada, inválidas, numa cama, fazendo xixi e cocô nelas mesmas. E eu não falo nem a dificuldade de cuidar, não, porque quanto a isso eu não tenho problema nenhum, eu sempre me disponho a fazer o que precisa ser feito. Porém, principalmente para gatos, gera um estresse muito grande, né? Então, assim, quando acontece, gente, de não aguentar, sabe? Começa a trabalhar na cabeça que, sabe, teve o tempo, por mais que isso doa, né? A gente fez de tudo. Quem faz realmente de tudo, né? Eu tenho a minha cabeça, assim, tranquila, que eu sempre fiz de tudo. Então, é se agarrar aos momentos bons. E que bom que elas tiveram comigo, né? Porque se eu não tivesse adotado, ia estar lá até hoje. Vários deles. Vários. Então, a gente tem que se agarrar a isso. E em relação a quando a gente perde pessoas, cara, a mesma coisa, sabe? Dói muito. A gente passa um período que a gente não consegue falar a respeito. Tem os momentos que a gente chora, tem os momentos que dá pra falar sem chorar. Porém, gente, meu pai já tava com 83 anos. Com um AVC que não tinha reversão. Ele não ia acordar. Você quer essa vida pra pessoa? Lógico que a gente não tem direito de nada nessa vida. Porém, a gente tem que aceitar. Aí vem aquelas pessoas, mas a pessoa morreu, era nova, era isso e aquilo. Cara, ela deixou o legado dela. A gente tem que começar a compreender isso, sabe? Pra gente não morrer com os nossos mortos. Eu li isso uma vez, bem no início de quando meu pai tinha falecido. E é a coisa mais certa. Você sabe por quê? A gente não pode parar a vida
porque alguém morreu. Lógico que o sofrimento vai ter, gente, né? Nós somos de carne e osso e sentimentos. Porém, a pessoa não ia querer que a gente ficasse com a vida parada, chorando a vida toda, né? Lógico que não. Principalmente quando é alguém que a gente ama muito, a pessoa também ia gostar de ver a gente bem, né? E cada um tem o seu tempo, porém a pessoa pode sim e deve procurar fazer por onde de conseguir superar, sabe? É uma dor que não vai acabar nunca, gente. Nunca, 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 nunca. Eu não esqueço nenhum dos meus filhos que eu já perdi há anos. Só que hoje não dói tanto quanto do primeiro, gente, porque assim, claro, quando tá muito recente, é tudo muito doloroso, né? A gente tem a fase que a gente não aceita, que a gente não quer que isso esteja acontecendo. Aí depois a gente começa a pensar. Tem gente que não pensa, tem gente que vive o luto eterno. Só que a gente tem que desejar ficar bem, até mesmo para quem depende da gente. Até mesmo por nós mesmos, né? E eu acho um erro imenso em relação à adoção, a animais. Falar assim, eu perdi, sofri muito, não quero adotar mais. Tá, e os outros que precisam de adoção? Nunca mais vai ter uma oportunidade porque você sofreu em perder o seu? Isso é um egoísmo filho da puta, né, velho? Isso é um egoísmo muito forte. Porque continuar adotando dentro das suas possibilidades é continuar o amor. Então, quando você perde, né, um filho felino ou canino, ou sei lá, qual animal for que a gente considera como filho, sim, adote sim, sabe? Para dar continuidade e dar oportunidade para outra vida que precisa. Eles dependem da gente, eles dependem da nossa compaixão, entendeu? Então, você não vai estar substituindo ninguém, nem traindo ninguém. A gente precisa ter esse entendimento, sabe? E não é comparar, porque fulano que morreu agora não é o mesmo. Cara, é outra vida, é outra oportunidade. E é isso. A gente precisa amadurecer e querer amadurecer. Nossa. Tá quase dando um broto. Enfim, gente, é um assunto super necessário, que na verdade eu não tava nem planejando em falar sobre isso, mas tipo, deu vontade. Muita gente me pede para falar a respeito de como lidar com o luto, né? Uma vez que eu já passei muito por isso e eu vou passar muito por isso ainda, né? Eu espero sim que os meus filhos possam ir antes de mim, porque se não for, aí sim, né? Teremos um problema. Então, assim, cara, a gente precisa pensar nessas coisas e querer ficar bem, sabe? E tem dia que vai ser mais triste mesmo, tem dia que vai dar vontade de chorar, tem dia que não vai dar vontade de fazer nada. E assim, se você puder, se permita, mas no dia seguinte, respira, filha, e vai à luta, porque a vida vai continuar e depende exclusivamente da gente. Entendeu? É isso. E uma coisa muito importante que todo mundo deve saber é que se você realmente não tá dando conta sozinho, procura ajuda, né? Dessa vez eu consegui me ajudar, porque quem não sabe, eu sou terapeuta de florais quânticos, então eu fiz um protocolo para o meu luto, né? Para eu poder conseguir superar, porque eu preciso continuar, eu preciso cuidar da minha mãe junto, né, com os meus irmãos, eu preciso cuidar da minha casa, do meu marido. Então eu fiz um protocolo de florais para poder me ajudar, inclusive continuo, tá, gente? Eu não tenho falado muito, mas eu continuo fazendo as consultorias de florais quânticos. Ajuda muito, tanto pessoas quanto animais, e foi o que não me deixou levar pro buraco. Então, fica aí a dica, tá? Florais quânticos são vida. E claramente é importante, né, caso a pessoa sinta essa necessidade,
ter um acompanhamento com um psicólogo ou com um psiquiatra. Importante, gente. Se a pessoa não está conseguindo, precisa procurar. Não pode deixar piorar, né? Porque levantar da cama em posição fetal é muito mais difícil. Se você não está conseguindo lidar com os sentimentos, procure ajuda. Não é vergonha. Não é. E cada um tem o seu tempo. E não tem essa de cada um é mais forte do que o outro. Cada um tem as suas próprias experiências, né? E com o tempo eu fui aprendendo que eu não posso me permitir algumas coisas para não ficar no fundo do poço, porque sair do fundo do poço é muito mais difícil. E eu não quero isso. Porque chegando no fundo eu vou ter que sair alguma hora, entendeu? Então, já me conhecendo, eu preferi tomar algumas atitudes de cuidados comigo mesma antes de chegar lá no fundo. E isso é autoconhecimento, gente. Autoconhecimento é vida, sabe? Você saber do que você é capaz, o que vai acontecer e você se cuidar antes de que aconteça é a chave. Entendeu? Então, se cuide. Perder, a gente vai perder e a gente nunca está preparado para isso. Porém, a gente tem que estar preparado para o pós-morte. É muito difícil. A gente vai sofrer sim e vai continuar sofrendo, porém a gente tem que agir. E isso não é só para mim, é para todo mundo. Até mesmo para a gente ajudar os nossos que estão à nossa volta.